Simplificação de frações. Aqui a prof já tem os exemplos que nós já vimos, e agora nessa outra, na folhinha que nós vamos levar essa semana, também a gente vai encontrar. Então, para dar uma recordada ou para quem ainda não conseguiu entender. Simplificação de frações é dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo mesmo. Aqui eu já fiz essa aqui, ó. 2/4, então eu dividi por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Aqui eu tenho um número ímpar e um número par. Eu posso dividir um pelo número 2 e o outro pelo número 3, no caso, porque é 3/6? Não. Os dois têm que ser pelo mesmo número. Então, é o número 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Bom, aqui eu tenho 8/16. Eu tenho duas formas para mim fazer, certo? Essa divisão. Eu posso começar ela aos pouquinhos, como eu fiz aqui, ó, dividindo por 2, tá? Ou eu já posso fazer direto ela, como eu fiz aqui, dividindo por 8. Então, se eu optar por começar dividindo aos poucos, então eu vou começar, como são dois números pares, eu começo pelo 2. Certo? Agora, se eu quero já fazer de uma forma direta, como é 8/16, eu vou usar o número 8, que já vai dar direto o resultado 1/2. Mesma coisa aqui no 9/27. Se eu quero fazer direto, eu vou direto lá no 9. 9 dividido por 9, 1. 27 dividido por 9, 13. 1/3. Ou se eu quero ir desmembrando, eu inicio pelo 3 e vou indo até chegar ao resultado de 1/3. A mesma coisa aqui, ó. 10/20. Se eu quero ir diretamente pelo 10, dividir por 10 já direto, 1/2, ou se eu quero ir dividindo pelo 2 primeiramente, 10 dividido por 2, 5, 20 dividido por 2, 10, depois eu divido, 5 dividido por 5, 1, 10 dividido por 5, 2. 1/2, tá aqui. Eu posso fazer dessas duas formas. E aqui eu tenho uma fração que não são múltiplos e não são divisores. No caso, 4/5. Eu não vou poder nem dividir 4 por 5, nem 5 por 4, porque vai sobrar resto, não vai dar essa divisão. Então, vou dividir pelo único número que eles podem ser divididos, que é pelo número 1, e vai dar 4/5. Uma coisa que nós temos que cuidar na simplificação de frações. Se eu vou fazer direto, sempre o número que eu usei em cima, eu tenho que usar embaixo. Não pode sobrar resto. Se eu vou fazer ela indireta, fazendo aos pouquinhos, como a prof deu exemplo, eu sempre começo do número menor e vou para o número maior, como aqui, ó. Eu iniciei pelo número aqui, pelo número 2 e fui para o número 5. Então, eu comecei pelo número menor, que foi o 2, e depois eu fui para o 5, que é o número maior. Então, isso eu também tenho que cuidar. E eu tenho que cuidar se eles são pares, né? Se eles são ímpares, mas eu posso ter um par e um ímpar, mas podem ser múltiplos, que é aqui no caso do 3/6. Eles são múltiplos, ou seja, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, aí eu posso fazer. E isso, a simplificação de frações, elas também são chamadas de equivalência de frações. Uma equivale à outra, ou seja, 2/4 equivale a 1/2, ou 1/2 equivale a 2/4. 3/6 equivale a 1/2. 1/2 equivale a 3/6, ou seja, elas têm o mesmo tamanho. Eu vou pegar aquele inteiro e vou dividir, e a parte que eu vou pintar vai ser igual, certo? Então, isso também se chama equivalência. Equivalência de frações, certo? Porque se eu for desenhar, se eu for pintar elas vão dar a mesma coisa.
Numa atividade que vocês vão levar essa semana na folhinha de vocês, vai ter para vocês fazerem as frações. Então, as frações estão feitas, vocês vão pintar a quantidade daquele inteiro, ou duas partes, ou três. Vocês vão escolher a quantidade que vocês vão pintar e vão escrever ao lado a fração. Depois que vocês fizerem a fração, vocês vão tentar simplificar. O que é simplificar? É isso que a prof acabou de explicar aqui. Então, se eu tenho um inteiro dividido, se lá o meu inteiro, ele está dividido em 4 partes, certo? E eu pintei 2 partes, a fração que eu formei foi 2/4. Eu posso simplificar? Posso, porque são 2 números pares, né? E eles são múltiplos. O 4 é múltiplo do 2. O 2 é múltiplo do 4, desculpa. Então, o que eu posso simplificar essa fração? Ou seja, eu posso aqui dividir por 2, que vai dar 1/2. Então, essa atividade vocês vão ter na folhinha de vocês. Então, é dessa forma que vocês vão ter que fazer. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a prof. Até a próxima.